Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Terça-feira, 26 de abril de 2022. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. Vamos aos destaques de hoje. Voto com orgulho. Mapeamento de candidaturas LGBTQIAP+. Uso de nome social cresce 300% em escolas públicas. Reboot de Queer as Folk, série gay dos anos 2000. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no estado de Minas. Organizações LGBT lançam o programa Voto com Orgulho para eleições 2022. Publicado em 22 de abril de 2022 por Isabela Caixeta. Lançado nas eleições de 2020, o programa Voto com Orgulho volta, em 2022, para acompanhar e monitorar a participação de candidaturas LGBTI, combater fake news, mensagens discriminatórias e discursos de ódio. O objetivo do programa é articular diferentes frentes de candidatura para fortalecer a representatividade e a luta pelos direitos LGBTI. O Voto com Orgulho, coordenado pela Aliança Nacional LGBTI+, em parceria com o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI do Rio de Janeiro e o Grupo Dignidade de Curitiba, além de mapear as candidaturas de pessoas LGBTI e aliados à causa, também produz dados e estratégias para o desenvolvimento de ações pré-campanha, assim como elabora e implementa estratégias de capacitação e formação continuada dos pré-candidatos em diversos temas vinculados ao processo eleitoral e à construção de uma candidatura. Para o coordenador nacional de comunicação da Aliança Nacional LGBTI, Gregory Rodrigues Roque de Souza, o mapeamento das candidaturas proporcionará a construção de estratégias de comunicação e articulação junto aos partidos políticos para obtenção de apoio às possíveis candidaturas. Há a necessidade urgente e plena de se garantir que mais pessoas LGBTI ocupem os espaços de decisão de nosso país, tendo em vista a onda crescente de fundamentalismo e conservadorismo no Congresso Nacional que segue buscando impedir os avanços das pautas de valorização das liberdades individuais e dignidade da pessoa humana de forma integral. Para isso ser possível, é essencial que as pessoas LGBTI ou pessoas aliadas à causa que pretendam se candidatar este ano realizem seu cadastro. As inscrições podem ser feitas através de um formulário disponibilizado pela Aliança Nacional LGBTI+, em seu site e nas redes sociais. Em 2020, 100 pessoas LGBTI foram eleitas para diversas câmaras municipais pelo Brasil. O objetivo de 2022 é ampliar a participação ainda mais. Precisamos estimular e apoiar mais pessoas LGBTI a se candidatarem em 2022. A meta das entidades envolvidas nessa ação é de trabalhar para que tenhamos 500 pessoas LGBTI candidatas ao Senado Federal, deputado estadual ou federal, especialmente. Afirma Tony Reis, presidente da Aliança Nacional LGBTI. Olha, Barulho. Então não tem segredo, comunidades. Os votos têm que ser em pessoas LGBTQIAP+, mulheres, pessoas pretas, pessoas com deficiência, pessoas aliadas. Levanta, viada, vamos agir! Acho que passar esse filtro nas pessoas candidatas que iremos votar é essencial em um momento de reconstrução do país, se o universo assim permitir e a gente fizer a parte da gente.
né? É, gata. Aproveitar para enaltecer e agradecer essa iniciativa da Aliança Nacional LGBTI+, do Grupo Arco-Íris aqui do Rio e do Grupo Dignidade. Tá vendo como vem coisa boa de Curitiba também? Desculpa, Curitiba, mas é que, né, vocês sabem. Então, se você, pessoa das comunidades LGBTQIAP+, e aliada, vai se candidatar, não deixa de se cadastrar no programa. Se liga, hein? E vamos cobrar das nossas pessoas candidatas que se cadastrem no Voto com Orgulho 2022. Primeiro, para que essas pessoas conheçam e deem visibilidade a esse programa. E segundo, para que a gente possa ter o mapeamento mais fidedigno possível de todas as candidaturas aliadas, para que seja de fato uma bússola da gente nas eleições. Consegue distinguir? Eu vou deixar na descrição do episódio o site para cadastramento do programa Voto com Orgulho. Espalhe essa iniciativa e cobra mesmo da sua pessoa candidata nas redes sociais para se cadastrar. Deu no IG Queer. Uso de nome social cresce 300% em escolas públicas, diz levantamento. Publicado em 18 de abril de 2022, o IG Queer não informou a pessoa responsável pela matéria. De acordo com as secretarias estaduais de educação, houve um crescimento de 300% no uso de nome social em escolas da rede pública de pelo menos 12 estados brasileiros. O aumento leva em conta o período entre 2012 e 2021, em que mais de 15 mil estudantes preencheram o campo nas fichas de matrícula, indicando o nome pelos quais gostariam de ser chamados. Os dados foram obtidos pela CNN via Lei de Acesso à Informação e apontam que este aumento está relacionado a diversas faixas etárias. Das pessoas que optaram pelo uso do nome social, há matriculadas no ensino básico, que abarca o ensino infantil, fundamental e médio, e o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, o EJA. O nome social é utilizado por pessoas transgênero, travestis e transmasculinas para indicar, em documentações pessoais e registros, como são identificadas. O uso do nome social em instituições de educação básica é regulamentada pela Resolução do Conselho Nacional de Educação número 1, de janeiro de 2018. Assim, estudantes maiores de 28 anos conseguem pedir o registro de nome social nas escolas. Menores de idade podem realizar o pedido por meio dos responsáveis legais. Segundo os dados, 7 mil registros foram feitos no estado de São Paulo, que é líder do ranking. O uso do nome social foi regulamentado em 2010 via Decreto número 55588, incluído pelo então governador José Serra, que inclui os direitos de uso de nome social no cadastro de alunos. Só em 2021, os dados apontam que 1.747 alunos cadastraram um nome social. Estados como Maranhão, Roraima, Sergipe e Minas Gerais afirmaram não ter esse tipo de dado. Em estados como Ceará, Paraíba e Amazonas, as secretarias afirmaram que o campo é utilizado de forma incorreta e, portanto, não é possível quantificar o índice do uso devido do campo no nome social. Nestes casos, o nome social é preenchido de forma equivocada com o nome dos pais ou apelidos. O uso do nome social não está relacionado à retificação de documentos, que oficialmente altera o nome de registro do nascimento ao nome correto daquela pessoa. Apesar de ser uma política importante, é considerada por especialistas como menos eficaz do que a retificação de gênero, por não oficializar o uso do nome ou do gênero correto daquela determinada pessoa trans. Menos eficaz porque a gente ainda não respeita a forma como as pessoas querem ser tratadas, né, especialistas? O que é bizarro, absurdo e mostra a importância de fazermos esse exercício no ambiente escolar, no ambiente de educação, de construção de conhecimento. Exatamente. Dos 27 estados da federação, 7 não tem esse dado. Shame on you, né, estados? Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Esse processo é muito importante.
a gente já tá cansado de saber sobre os altíssimos índices de evasão escolar de pessoas trans e travestis, exatamente pela falta de acolhimento institucional nos ambientes de ensino, sem falar em transfobia, que é ainda outro ponto ultra sensível que as escolas precisam se responsabilizar. Mas enfim, a educação está sucateada e isso entra no rol da reconstrução que a gente tem que fazer, conforme eu comentei na matéria anterior. Vamos agir, por quê, querida? Não se dorme na Europa. Mas apesar dos pesares, celebremos. Ainda temos muito a avançar, mas estamos caminhando. Estamos também aqui nos comunicando, você, eu, minha equipe maravilhosa, para construirmos juntos, passo a passo, tijolo a tijolo, esse lugar de acolhimento, de respeito e de amor a todas as existências. Deu no Omelete. Reboot de Queer as Folk ganha data de estreia e primeiras imagens. Publicado em 13 de abril de 2022 por Bia Vacari. O reboot de Queer as Folk foi anunciado em abril do ano passado e após um período de silêncio sobre novidades da série, o Peacock finalmente liberou as primeiras imagens dos personagens e uma data de estreia no streaming estrangeiro. Criado dessa vez por Stephen Dunn, de Um Monstro no Armário, a história seguirá um grupo diversificado em New Orleans, cujas vidas mudarão totalmente após uma tragédia. Nosso novo Queer as Folk se passa em New Orleans, uma das comunidades queer mais exclusivas da América do Norte, declarou Stephen Dunn em nota. Estou imensamente orgulhoso de que a nova série seja composta por um conjunto elétrico de novos personagens que refletem o público global moderno. O criador da série original, Russell T. Davies, atua como produtor executivo da nova versão. Estou muito orgulhoso do que alcançamos em 1999, mas em anos queer isso foi há um milênio. Como comunidade, radicalizamos, exploramos, abrimos e encontramos novos mundos, com novos inimigos e novos aliados, e havia muito a ser dito, comentou o produtor sobre a nova versão. Conheça os novos personagens de Queer as Folk para o Peacock. Brody, interpretado por David Way, de Grey's Anatomy. Brody é descrito como um rapaz charmoso e às vezes caótico, com fobia de compromisso que encontra uma razão para ficar em New Orleans depois que a tragédia abala sua comunidade. Mingus, vivido por Finn Argus, Total Eclipse, Mingus atende tanto pelos pronomes ele-dele quanto elo-delo. Ele é um estudante de colegial bastante arrogante, cuja confiança desmente sua falta de experiência no mundo real. Ruthie. A atriz Jess James Kittle, de Big Sky, será Ruthie. É uma garota trans que está lutando para crescer e amadurecer em New Orleans. Char. O personagem não binário do novo Queer as Folk é Char, vivido por C.G., de Acts of Crime. Elo está atualmente vivendo a transição do punk para a paternidade. Noah. Estrela de Hacks, quem interpreta Noah é Johnny Sibeli. Aqui ele é descrito como um advogado de sucesso que não é tão organizado quanto parece. Julian. Estrela de Special da Netflix, Ryan O'Connell atua também como roteirista e produtor executivo da série, além de interpretar Julian, um nerd da cultura pop com paralisia cerebral que está mais do que pronto para garantir independência em sua vida. Bussy. Armand Fields, algo sobre Harry, será Bussy, uma drag queen matriarca da cena local. Marvin. Marvin é interpretado por Eric Grace, de Lock and Key, descrito como um barbeiro cansado que não dá a mínima para os seus problemas. Outros nomes confirmados no elenco são Kim Cattrall, Sex and the City, Juliette Lewis, Assassinos por Natureza, Lucas Cage, The White Lotus, Ollie Haskvi, de Manifest, e Calvin C. Brooks, de Pitch Perfect. O reboot de Queer as Folk chega ao catálogo do Peacock em 9 de junho de 2022, ainda sem previsão de estreia no Brasil. O melhor são as descrições das personagens. Eu não consigo não dar essa entonação malhação pra essa turminha do barulho que vem aí. Você que é 30 a menos não vai entender do que se trata a importância de Queer as Folk, mas pra gente foi um acontecimento.
uma série sobre o nosso universo em plena virada de milênio. A original britânica estreou em 1999 e causou muito, foi muito elogiada. Aí uma parceria entre Estados Unidos e Canadá viabilizou o remake americano em 2000, que teve um alcance muito maior, mas não conseguiu repetir a qualidade da original. Queer as Folk motivou muitos blogs, muitas comunidades no Orkut, muitas conversas entre as gays de fóruns e foi muito importante pra gente começar a se ver nas telas de maneira mais real, menos estereotipada. Ainda que sim, tinham muitos estereótipos, mas a gente não precisava mais se enquadrar no ideal heterossexual romântico. Pela primeira vez não tínhamos que escolher entre ser a Rachel ou Ross de Friends, ou entre Camila e Edu de Laços de Família, e isso foi bem importante. Mas era uma série anos 90, né? E replicava as distorções dos produtos de entretenimento daquele tempo. O elenco todo branco, não tinham personagens trans, bissexuais, e o nome da série no Brasil era Os Assumidos. Eu tô passada. Minha geração terá que viver com isso pra sempre. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e neste fim de semana não teve só carnaval não, Brasil. Foi o segundo final de semana do Coachella e teve a Anitta tomando uma senhora bimbada do bailarino no popotão e nos dando mais uma importante lição. Se for pra cair, caia rebolando. Que porra é essa? E finalmente veio aí a bênção de Mama Ru, a nossa já canonizada diva Pablo Vittar. E o quê? E o Love and Support dela veio acompanhado de muitos memes, com muitas drags internationals brincando com as pseudo-rixas que existem ou não no mundo do bate-cabelo. Não vou ficar discutindo com a senhora não, tá? O fato é que, seja qual for a intenção, não importa. Pablo já é gigante e tava feio já a RuPaul fingindo que ela não existe. Tá com Pablo! Como a intenção é algo que não podemos provar, só especular, fiquemos com a bênção. A história de RuPaul é necessária para que Pablo Vittar pudesse estar entre nós e toda a arte drag estar hoje no mainstream da cultura pop. Então, celebremos. E na tour de divulgar gente boa, ideia boa, iniciativa boa, o nosso bom e velho #DivulgaLGBT. Se você tem um corre sobre a comunidade LGBTQIAP+, ou conhece alguém que tenha, Bota a cara no sol, mona! manda mensagem de voz pra gente lá no Anchor contando um pouquinho, chamando os ouvintes pra conhecer você, seu projeto ou o que você quiser apresentar pra geral. Pode mandar mensagem de voz também na DM do Twitter ou no direct do Instagram. A gente quer disponibilizar 1 minutinho do episódio pra você. Se você preferir, pode mandar e-mail também lá no queobichapod@gmail.com. As nossas redes estão na descrição do episódio, juntamente com o link para as matérias completas. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Então tá, hoje temos às 4 da tarde a apuração dos desfiles das escolas de samba do Rio e apesar de um host portelense e um editor viradourense, é assim que se fala? Sei lá, viado. Todo mundo do samba e de quem ama essa instituição é unânime. Esse carnaval é de Exu, a conferir. O babado é certo. E amanhã te espero aqui a partir das 6 da manhã. Beijo!